Hoje vamos falar de kobolds. Aonde eles vivem, o que eles comem, por que eles foram criados. E a pergunta mais importante, por que alguém queria fazer um personagem kobold? Essa pergunta com certeza é uma das mais difíceis de responder. Hoje aqui no Cafofo do Necromante Repórter. Então, chegou agora, rola a iniciativa então. Até hoje ninguém sabe por que essas pragas existem. É o famoso primeiro inimigo de grupo de aventureiros iniciantes, que todo mundo derrota facilmente, mas eles estão sempre por aí, estão sempre invadindo os lugares, são sempre encontrados. E hoje eu vou falar um pouquinho, porque afinal no livro de Ameaças de Tormenta dedicaram-se um capítulo inteiro para esses kobolds. Então hoje a gente vai falar um pouquinho deles e como eles podem ser uma ameaça praticamente sempre, mesmo quando a gente está muito forte, eles ainda podem ser um perigo aí, no mínimo para enfraquecer o grupo, né? Não que ele possa ser um perigo mortal, mas pode dar bastante trabalho e pode encher bastante a paciência, além de tudo, né? E a grande pergunta é por que alguém jogaria com um personagem kobold? Eu vou responder isso para você hoje. Bom, os kobolds acabaram sendo como se fosse uma cria dos dragões, né? De Kali, por sinal. Então, assim, eles depois que ele ascendeu aí ao panteão de Tormenta 20, essa peste se espalhou por Arthur inteiro. Então, onde você vai, você consegue encontrar um kobold fazendo alguma coisa. Desde engenhocas que talvez não funcionem tão bem, quanto alguns soltando magia por aí, montando armadilhas. Assim, um kobold sozinho pode não representar grande perigo, mas quando eles estão em grande quantidade, eles conseguem montar táticas de combate, armadilhas, colocar realmente os jogadores em perigo. Pode ser que, devido à grande força de poder dos heróis, talvez não seja um perigo mortal, mas assim mesmo cria muita dificuldade para ele, até mesmo para avançar, de repente, dentro de um covil, de um dragão, porque eles podem ser os soldados aí, né, desse dragão, ou dessa ameaça aí ligada a Kali, por exemplo. Então, assim, normalmente eles estão daí em grandes quantidades, são várias e várias levas deles vindo, e com isso vai minando pontos de vida, pontos de mana, itens, recursos, tudo mais que acaba enfraquecendo os jogadores para a hora do combate final. E essa grande quantidade é que acaba afetando bastante o jogador, porque uma hora ou outra acerta, né? Fora a variedade de kobolds aí, que eles podem fazer os mais diferentes tipos aí. Tem o cão de Kali, que é como se fosse aquele cão do inferno, né, no D&D, então é parecido, tá? O cão do inferno é uma coisa, mas é aquele cachorro com cara de kobold que cospe fogo, tá? Muitas vezes usado como guardião aí, que pode acabar dando um trabalhinho aí pros jogadores. Bom, mais uma parte importante é você fazer parte aqui do canal. Então, você se inscrever, acionar o sininho, dar aquela curtida, comentar, pra gente trazer cada vez conteúdos desse tipo. Se não for para trazer desse tipo, você fala, que a gente para de trazer. Mas que você participe aqui e a gente possa trazer cada vez conteúdo de mais qualidade aqui dentro do canal para vocês, dos mais diferentes sistemas de RPG. Estamos tentando variar bastante aí o que a gente traz para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho mais da história do kobold. O kobold, ninguém sabe direito como que ele nasce, então tem suspeitas até que ele não é um ser vivo, que ele seria uma energia elemental dos dragões. Algo um pouquinho fora do comum, já que existe uma rainha kobold, muito parecida com a rainha alien, né? Que bota os ovos, sai larva, tudo mais, só não tem hospedeiro. Mas é bem parecida a ideia, né? Vai aparecer a rainha aqui no canto, aqui, você vai ver que o que eu tô falando faz sentido. E o que ocorre? Com isso, está existindo uma grande variedade, desde enxames de larvas que atacam aventureiros, até kobolds que dizem do tamanho de um ogro, tão forte quanto, que podem atacar os seus adversários. E ainda um bem perigoso, que é o kobold explosivo, né? Ou seja, aquele kamikaze mesmo, né? Que se joga, explode e atinge os adversários. Não bate muito bem da cabeça, e aí a minha pergunta continua: por que alguém gostaria de jogar com um kobold? É exatamente isso que a gente vai responder lá no final, e a gente ainda vai trazer uma campanha, que a gente quer que se torne oficial isso daí. É de um parceiro aqui, eu vou falar lá na frente, fica aí. Bom, agora eu vou falar como que você vai montar um personagem kobold. Primeiro de tudo, o seu personagem kobold não vai ser um kobold. Vai ser um amontoado de kobolds vestindo uma roupa, uma armadura ou qualquer coisa do tipo. Já é estranho pra caramba.
Já começa que aí já fica um pouco galhofa, né, a coisa, já fica um pouco mais com um tom de comédia, porque é um pouco mais difícil você fazer uma campanha séria quando você vê uma armadura cheia de olhos olhando para você e cada um responsável por uma parte da armadura. Então já fica um pouquinho mais difícil de ter uma campanha mais séria. Mas é isso mesmo que você ouviu, é um amontoado de kobold que forma um personagem. Você vai ter aí, esses kobolds todos juntos vão fazer com que você seja do tamanho médio e que se desloque como uma criatura média. Mas quando tiver espaços apertados, você é considerado uma criatura pequena, porque você consegue mudar a sua forma para conseguir passar nesses locais. E quais são os modificadores que você recebe? No caso, você vai receber mais 2 de destreza e menos 1 de força. São as duas modificações que temos. Além disso, ele possui sensibilidade à luz, então ele é prejudicado quando está à luz do dia. Já veja que já é uma outra grande desvantagem para qualquer jogador. E você possui também praga monstruosa, que faz com que você seja do tipo monstro, com isso você ganha visão no escuro e você também ganha mais 2 em sobrevivência. Qual que é a grande diferença que poderia atrair alguém para jogar com um kobold? Afinal, o que eu falei aqui não faria muita diferença em relação até a outras raças aí que tem já no livro. A grande vantagem dele são os poderes em bando que ele possui. Tem uma lista aqui que eu vou falar agora rapidamente, mas que vocês podem pegar até 2 outros poderes dele. E além disso, cada vez que você sobe de patamar de nível de personagem, você pode pegar mais um poder em vez de pegar o poder da classe. O que significa patamar? Você deixar de ser amador para se tornar um veterano, um herói e assim por diante. Existem 4 patamares, se eu não me engano, divididos. Cada 5 níveis você sobe um patamar de herói, por exemplo. E aí você pode, em vez de pegar um poder da sua classe, pegar um poder de bando, se você achar que vale a pena. E o primeiro poder é amontoados. Exatamente. Em vez de você estar um pouco amontoado, você está muito amontoado. Então você se torna uma criatura grande, ocupando o espaço de uma criatura grande, ganhando os benefícios e as penalidades de ser uma criatura grande. Só que você pode se organizar de modo a ocupar espaços de diferentes maneiras. Diferente, por exemplo, de um ogro, que ocupa 4 quadradinhos ali naquele espaço. Você pode esticar isso desde que os quadrados estejam interligados. Pelo menos uma face fazendo contato com a outra. Ou seja, você poderia ficar em linha, por exemplo. Então isso serviria para você, de repente, fazer tipo uma corda de kobolds para puxar alguém. Poderia ser feito, né? Você ficar em linha num precipício. Não é muito seguro e o kobold não é muito forte, mas você pode fazer. Além disso, magias que aumentem o seu tamanho também fazem efeito e fazem com que você cresça e é cumulativo com esse poder. Armadilha terrível. Você pode escolher uma magia de primeiro círculo e usar ele como uma armadilha. Ela funciona exatamente igual a engenhoca do inventor. Com sobrevivência, tá? E usa como base sabedoria sua. Você pode pegar esse poder outras vezes para ter outras magias. Diferentão, você pode pegar aí poderes de outras classes que você não tem acesso, mas você é considerado como um personagem de 4 níveis a menos para qualquer requisito que seja necessário. Você também precisa cumprir todos os requisitos para poder estar pegando esse poder. Então você exige um determinado carisma, uma determinada força, um determinado poder antes desse, você precisa ter para poder estar pegando esse poder da mesma maneira. Mas aí você ganha acesso a qualquer poder da lista aí das classes. Esse familiar, você ganha mais 2 pontos de mana e pode escolher um familiar da lista base do arcanista, da mesma maneira. Para qualquer habilidade que dependa de um atributo, você vai utilizar carisma como atributo base. Ousado, você uma vez por cena pode gastar 1 ponto de mana e aí um dos kobolds sai daquele aglomerado e ele pode se deslocar até 9 metros e dar dano numa criatura adjacente, 2 de 4 de dano de corte. Conforme o patamar que você sobe, esse dano também se eleva um pouco. Você pode, o que ocorre? Ele vai retornar quando ele for morto ou acabar a cena. Morto que eu digo entre aspas, porque ele possui as mesmas características do kobold normal, ou seja, defesa é a mesma, só que ele possui apenas 1 ponto de vida. Quando ele toma esse dano, ele retorna para o corpo, formando novamente o corpo do personagem ali com vários kobolds unidos. Os do fundo são os kobolds que ficam no fundo do personagem, por assim dizer. Quando você tem esse poder que precisa ter o pré-requisito organizadinhos, você pode criar um terceiro braço, que pode empunhar uma arma
e aí você pode gastar 1 ponto de mana para dar um ataque extra. Ah, esse poder me lembra muito aquele quando o cara se fantasia de cavalo, que é a parte de trás e a parte da frente. Quase isso, né, nos desenhos animados. Mas fica aí que eu vou falar da campanha, ainda não esqueci não. Vamos lá que tem mais poderes. Organizadinhos. Você usa destreza em vez de força para capacidade de carga, então isso já ajuda bastante os kobolds. Além disso, você tem direito a usar um item a mais de vestuário em relação ali à carga, né, que a gente fala. Então, um item mágico a mais de vestuário ou algo assim, você poderia utilizar devido a ter esse poder. Pestes oportunistas. Quando você der dano numa criatura que já tomou dano naquela rodada, você dá mais 1d6 de dano do mesmo tipo que você tem. Cada patamar de herói que você subir, ele sobe 1 passo esse dano extra. Então veja que você se aproveita ali de um momento, de uma brecha e dá um pouquinho mais de dano. Somos explosivos. Exatamente. Você vai pegar um dos kobolds que está dentro da tua armadura, por exemplo, e arremessar ele contra o adversário. E esse kobold vai explodir. Vê se pode. Eu não sei quem teve essa ideia, mas vamos lá. Como que funciona? Você vai gastar 1 ponto de mana e com isso você vai gastar aí pontos de vida. Quantos pontos de vida você gastar vai ser 1d6 de dano de impacto que você vai dar no seu adversário. Limitado pelo seu nível. Então, se você for de 5º nível, você pode gastar 5 pontos de vida para dar 5d6 de dano. Vê que você começa a ficar um pouco mais perigoso que um mago até. Mas aí você também está consumindo seus pontos de vida. Tem isso. A cada dano máximo que você tirar em um dado, ou seja, cada 6 que você tirar, você tem direito a rolar mais 1d6. Então, assim, se você for bem sortudo naquela rodada, você pode fazer um belo de um estrago só arremessando um dos kobolds inúteis que está dentro da sua armadura. Tática de enxame. A tática de enxame, você gasta 2 pontos de mana e vocês se espalham no campo. É exatamente isso que você está pensando. Eles saem de dentro da armadura, cada um corre para um lado. O problema é que ela é sustentada, ou seja, você precisa manter igual uma magia sustentada. Só que o que acontece? Você não consegue usar nenhuma perícia que exija concentração e nem soltar nenhuma magia. Mas você também cria um espaço ruim para soltar magias e ainda toma apenas metade do dano de armas cortantes, de qualquer tipo de ataque que você receba, porque vocês estão espalhados, seus pontos de vida não estão concentrados num único lugar. O único problema é que você precisa ficar gastando pontos de mana para manter essa formação. O pré-requisito, amontoados. Agora, por que alguém jogaria com um kobold e qual é a campanha que eu quero fazer? Vamos ser bem sinceros, fazer um personagem desse é aquela campanha que é mais engraçada. Não tem como você levar a sério um monte de kobold dentro de uma armadura. Então, se você é aquele cara que gosta daquela campanha mais séria, eu não aconselho que esse personagem fique disponível para o jogo. Mas assim, tem algumas coisas que é interessante, que é aqueles amontoados, aquele monte de kobold correndo pelo campo de batalha, até mesmo a parte do kobold explosivo, apesar de não ter nenhuma explicação lógica para isso, é interessante aí de forma a ficar até engraçado. De repente um grupo formado apenas de heróis kobolds poderia dar uma one shot bem legal e bem engraçada aí, que daria bastante risada. Qual é a campanha que eu quero que chegue? E essa daqui é em homenagem ao Ed, lá do Covil do Dragão, porque foi ele que trouxe a ideia aqui no podcast que eu participei junto com ele. Que ele falou que numa mesa existiam os Los Kobolds, e eles falavam apenas em espanhol. E eu acho que deveria se tornar oficial, uma língua de kobold sendo o espanhol. E com isso, todos eles falando em espanhol. Então, quando os heróis encontrassem isso, tornasse canônico no cenário de Arthur, de Tormenta 20. Então, se você concorda com isso aí, coloca aqui nos comentários aqui, Los Kobolds para sempre, né? Vamos fazer essa campanha chegar até a Jambo lá e tornar isso canônico no cenário, tá bom? Então, essa é a minha homenagem aí ao Ed do Covil do Dragão aí, que teve essa ideia que eu achei fantástica, deve ter sido muito engraçado a mesa deles. Então, tá aí o meu apoio que eu prometi para você, Ed. Então, se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, vem fazer parte da Horda de Mortos-Vivos aqui. Nós estamos em busca dos 10 mil e logo vamos chegar com a sua ajuda aqui. E com isso a gente vai trazer cada vez mais sistemas de RPG para você, com mais conteúdo sendo criado, tudo mais de melhor para você o tempo todo. Espero que tenham gostado, até a próxima e que role os dados!